Seu relógio marcou 11h30, o meu marcou. Então vem que, ó, que a hora é nossa, chegou a nossa hora. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. A gente segue juntos até 12h30 pela TV e também pela internet no canal da TV Tati SBT no YouTube. A bomba explodiu no fim da semana passada. Desde então, muito se fala sobre um caso envolvendo um possível vazamento de dados na Ticketmaster. O Procon entrou na jogada e pediu explicações. É mais um caso de vazamento de dados? Assunto para o nosso colunista Eduardo Oliveira. Esse assunto pode render polêmica, já está rendendo polêmica, então eu vou passar a bola para você. Tudo bem? É o Bom assunto dia. da semana, bom dia. Todo mundo só fala disso. E que assunto? Pois Aí é. fica aquela pergunta, e tu, Marcela, tu és usuário e cliente da Ticketmaster? Faz algum tempinho que não, viu? Ai, Não tenho ido a muitos shows. pois é. Bom, é mais um caso comum que nos leva aqui a dois pensamentos. O que é que as empresas fazem para proteger os nossos dados? E o que é que as pessoas fazem quando pesquisam e entram nos sites das empresas para fazer aquele cadastro, para comprar aquele ticket? Bom, isso leva a vários pensamentos e é muito comum. Então, nós terminamos o mês de maio e começamos o mês de junho, logo no primeiro dia de junho, com mais um caso de uma proporção gigante. São 560 milhões de dados pessoais vazados. E aí como é que fica? Quem tem interesse nos dados, porque é que eles foram vazados, o que é que as empresas estão a fazer hoje ainda para proteger, para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que complicação que foi para essa empresa, que é uma empresa mundial. Ela não se restringe apenas no Brasil, ela é do mundo. E pode ser que tenha alguns brasileiros que tenham tido dados vazados. Então, pois é, nesta imagem aqui de Breaking News, o Procon rapidamente, quando foi acionado para esse vazamento, a primeira pergunta que o Procon faz é: quantos brasileiros estão na sua base de dados? Ou seja, qual o perigo aqui real para o Brasil, porque dados são fraudes logo de seguida. Então, é um vazamento, talvez seja o maior vazamento da história, 560 milhões de dados. E as empresas continuam a não proteger devidamente ainda a privacidade dos nossos dados pessoais. Como ficam os teus, os meus, cada vez que nós compramos na internet, e a falta de confiabilidade que as empresas nos dão. E é uma obrigação da empresa, uma obrigação legal da empresa proteger os dados, né? É uma obrigação legal. Não é de hoje. Hoje estamos em 2024, é uma obrigação legal desde 2018. Então, 6 anos após, nós verificamos que de forma bem repetida, nós temos situações dessas. E como é que, Eduardo, de uma maneira geral, assim, como é que esses dados são vazados? É sempre alguém, por exemplo, dentro de uma empresa que é mal intencionado e deixa vazar? É uma falha no sistema e muitas vezes o humano não tem culpa? Porque são casos tão comuns, toda hora a gente noticia algum vazamento de dado. O que está acontecendo para esses dados vazarem? São as duas situações que podem acontecer? Tem duas formas. Uma delas é que quando uma empresa não se adequa, quando uma empresa não segue todas as etapas às quais ela é obrigatória, inclusive que tenha um encarregado de dados pessoais, que é aquele profissional que faz uma adequação da empresa. Quando isso não acontece, a conformidade da empresa ela é pequena nesse quesito de privacidade e de proteção dos dados. Então é muito fácil alguém de fora para dentro hackear os dados. É muito fácil alguém dentro da empresa que até de forma não propositada que compartilha sem muita autorização os nossos dados. Então se dá sobre um compartilhamento não consentido, não autorizado, ou então de um acesso também não permitido. E tudo isso nós, enquanto pessoas e titulares dos dados, nós não damos consentimento para essa liberdade de uso excessivo dos nossos dados. Os nossos dados eles são coletados com uma finalidade própria. Então, fora dessa finalidade, nada mais pode ser utilizado com os nossos dados. Então, são essas duas balanças de possibilidade que acontecem dentro das empresas. Mas, mais uma vez, a empresa necessita de estar preparada devidamente à conformidade da LGPD. E aí nada acontece, está tudo certo. Essa tela aqui, também do site da Ticketmaster, diz o quê? Ora, Não tem a política de privacidade? Essa tela aqui informa o seguinte: para nós, eu e tu, para os nossos telespectadores, sempre que entrarem num site, tenta verificar ou no finalzinho ou no início a política de privacidade ou então alguma coisa que fale de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E quando clica ali,
deveria de ter as seguintes informações, que estará na próxima tela, as seguintes informações úteis da política de privacidade. Vocês vejam que a política de privacidade ela é obrigatória, derivado da lei. Em algum momento da política de privacidade tem que falar do encarregado, do profissional que gera a política de privacidade, que gera a LGPD dentro da empresa. E quando nós encontramos a informação do encarregado na tela seguinte, significa que, ora, não é essa tela, mas eu vou aproveitar para comentar essa tela, eu já volto lá. Uma das dicas importantes é o seguinte, nós estamos presentes a um vazamento gigante. Então, o que é que nós devemos fazer se temos um vazamento gigante? Altere as suas senhas. Na tela anterior, altere as suas senhas. Altere senhas de banco, de Facebook, de tudo. Tudo que está no seu celular, por exemplo, ou no seu computador. Altera todas as senhas. Se eu e tu somos usuários do Ticketmaster ou de qualquer outra empresa que teve um vazamento de dados, a primeira medida de segurança, altere as suas senhas, porque os seus dados foram vazados. A segunda dica é monitore o seu CPF, porque se os seus dados foram vazados, que engloba o CPF, ele vai ser utilizado para fraude já. E você monitora. Aonde é que você vai monitorar? Temos aqui na próxima tela o link do monitoramento dos sites, que é próxima. Esse daqui é o que era do encarregado, do né? encarregado da política de privacidade. Então você veja que dentro da política de privacidade, obrigatoriamente nós temos um quadro resumo e que informa quem é o encarregado. Quem é o responsável por proteger os dados da empresa. Da LGPD. Então ali você clica no link e você manda um e-mail para o encarregado e pergunta: os meus dados estão seguros? Os meus dados foram vazados? Ou o que é que os meus dados têm de informação sensível? E aqui é outra dica da Registrato. Registrato é do Banco Central do Brasil, é um site fidedigno, BCB, e através deste link, através deste site, você vai poder acompanhar o seu CPF se alguém fez uma fraude utilizando o seu CPF do empréstimo, de um pedido de cartão, de um crédito consignado. Então, a partir desta informação de hoje, de um vazamento de dados de grande proporção, o que é que nos cabe fazer? Monitora o seu CPF durante alguns meses, eu diria, porque é grave. E aí, se encontrar alguma informação nesse site, por exemplo, seu CPF está sendo usado, aí tenta resolver. Quem? Como é que faz? Tenta resolver. Procura um profissional dessa área, de uma especialização de LGPD, um escritório de advogados que o possa representar. Ao mesmo tempo, pode entrar diretamente no PROCON. No PROCON da sua cidade, PROCON São Paulo, PROCON Rio de Janeiro, PROCON Minas Gerais, e faz ali uma primeira informação, um primeiro registro dessa ocorrência, que é uma coisa grave. E é uma questão de precaução. É uma questão de grande precaução. Se é cliente da Ticketmaster, independentemente de ter brasileiro ou não envolvido nessa questão do vazamento, já altera. É uma orientação sua. Já altera. Por via das dúvidas, altera suas senhas, altera seus dados já faz. Ali. Essa informação é uma informação demasiado relevante. Entra em todos os seus locais que têm senha e altera. E altera. Mal não vai fazer, muito pelo contrário. Mal não vai fazer, é uma precaução boa. Muito bem. Muito obrigada por mais essa dobradinha. É sempre bom aprender com você. Muito obrigada, bom, Marcela. Viu? Até semana que vem. Tchau, até semana que vem.